Senhoras e senhores, hoje nós estamos aqui na BH Home Decor com Daniela Ramos Duarte, uma design de interiores que vai estar falando pra gente um pouco, para você que mora no condomínio, para você que tem a sua casa, para você que tem o seu apartamento, que isso também faz parte desse universo condominial, tudo que rola e tudo que é interessante e tudo que não é interessante para nós que moramos em condomínio. Daniela, muito obrigado. Dani, muito obrigado por estar participando do Staff Síndicos. Gostaria que você falasse, nós temos uma pergunta célebre aqui no programa. Primeiro, de onde que tu veio? Obrigado, Marcos. Obrigado por estar aqui compartilhando, né, um pouquinho. Eu vim de Carazinho, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E aos meus 21 anos eu resolvi explanar o mundo, né? E aí tracei uma rota até Florianópolis e vim para cá recomeçar minha vida, né? Lá em Carazinho eu estudava ciências contábeis, trabalhava no hospital, na contabilidade do hospital, mas estava na minha zona de conforto, né? Então, para quem me conhece sabe que eu salto longe da zona de conforto. E aí esse foi meu primeiro salto, que eu vim para cá sozinha, e aí comecei a trabalhar, né? Fazendo a faculdade, e aí a contabilidade não estava me dando um retorno muito bom financeiramente, né? E aí eu resolvi trabalhar com vendas. Comecei a trabalhar com venda de imobiliário corporativo e aquilo ali me encantou de um jeito. Tranquei a faculdade de ciências contábeis e dei entrada, então, em design de interiores. E bem no início, quando eu comecei a faculdade, eu já recebi outro desafio, né? Que é gerenciar uma loja da rede em Curitiba, então começar um mercado novo, e sabe que o mercado é um pouco diferente, Santa Catarina, São Paulo, Curitiba, né? Sim. Rio Grande do Sul, enfim. E aí eu comecei a faculdade de interiores lá na Unicuritiba, já gerenciando a loja, participamos de amostras lá com arquitetos renomados, então foi uma experiência única, bem legal. E aí depois retornando para cá, né, eles tiveram um período e encerraram lá. Retornando para cá, eu comecei a trabalhar com outras lojas também de imobiliário corporativo. Me formei em design de interiores. No finalzinho da minha formação, eu fiz uma especialização em paisagismo e jardinagem pelo Senac, no qual depois de 2016, 2017, eles me chamaram para finalizar o curso de paisagismo com aulas práticas e foi muito legal, me tornei professora. Para quem não entende nada do assunto, o que é um design de interior? Porque muita gente acha que é só colocar uma poltrona naquele canto que está faltando, ou um quadro na parede, ou dar uma mexida na cortina da sala, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes não, acredito eu, na maior parte das vezes não tem nada a ver. Então, Marcos, tem pessoas que têm um bom gosto, né? Que já escolhem, se vestem bem, gostam de tons mais neutros. Tem gente que vai pesquisando isso, vai adotando isso para o seu espaço. Mas a profissão design de interiores vai muito além, né? A gente estuda principalmente o design, a arquitetura é um todo, né? A parte tem muita gente, vou pegar aqui o link da arquitetura, porque tem muita gente que difere, mas você é arquiteta, você é designer. Sim. Tem essa, como engenheiro também, né, com arquitetura. A parte da arquitetura, eles entendem um macro, né, como um todo, a construção como um todo. Eles têm pouquíssimo conhecimento em interiores. Geralmente o arquiteto que faz interiores, ele faz uma especialização em interiores, né? Então, o design de interiores, ele pega essa pegadinha da arquitetura e abre o leque. Então, a gente estuda iluminação, a gente estuda acústica, a gente estuda revestimentos, né, tendências. Então, assim, e vai muito além, tem o design biofílico, que estuda o que é a biofilia, amor à vida. Então, devido com a gente passou por essa pandemia, o design biofílico ele existe há muitos anos, mas agora ele se tornou mais acessível. A gente vê hoje em dia, principalmente em condomínios, áreas de lazer, né, áreas de descanso, uma parte mais de árvores, de plantas. Então, às vezes não é possível ter um jardim natural, mas você tem várias opções. Aqui mesmo nesse espaço que a gente tem o jardim artificial,
que é uma parede verde artificial. A gente tem um papel de parede que remete, né, a plantas, então traz o verde também em outra forma. Tem quadros que também traz o verde. Então não necessariamente você pode trabalhar um tema, mas você tem N opções, né? Coisa interessante. Estampas, revestimentos. E a gente recentemente teve a mostra da Expo Revestir lá em São Paulo. Sim. E a gente traz a novidade do quê, né? Das tendências. É a madeira querendo imitar a pedra querendo imitar a madeira, entendeu? O tecido querendo imitar a tinta. Então, assim, hoje em dia você tem todas as texturas em qualquer superfície que você deseja. Seja num tecido, seja no chão, numa parede, num teto. E tudo isso a pessoa pode conjugar num cantinho ou numa sala enorme ou numa mansão gigantesca. Tudo vem daquilo que tu falou, que tu começou, que é o bom gosto, né? Daniela, conta uma coisa pra gente. O teu escritório, OH, como é que funciona? Como é que a pessoa chega em você para conversar contigo, para ter aquele atendimento especial para o apartamento, para a casa dela? Como é que funciona? A OH, ela tem o seu escritório. A gente atende no Pagani, próximo à prefeitura, no PME Dourado. Então, quem quiser fazer uma visita pra gente, agenda, né? Marca com a gente, entra em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Todos os meios de comunicação a gente está atentas, a gente responde. E fica o convite, né, para nos conhecer. A OH Escritório é uma empresa de mobiliário corporativo, porém, né, devido ao escritório que a gente tem de design e arquitetura, a gente também executa obras de alguns clientes ou de alguns profissionais, arquitetos, design de interiores. Então, a gente pode fornecer apenas uma cadeira para um home office ou para uma empresa, ou entregar o projeto dele completo. Então, a gente tem essa... O que seria o projeto dele completo? Desde a concepção, né? Porque no escritório da OH tem 3 ramos, né? Tem a OH, que é a venda do mobiliário, tem o Dani Design e Associados, que é a parte de projetos e consultorias. Então a pessoa que chega lá não tem nada, tem um terreno, a gente faz desde o zero a obra, se precisar de viabilidade, né? Que legal. Toda então a parte de documentação, a gente tem advogados que cuidam dessas partes para nós. Então a gente tem vários profissionais, tem engenheiros, né? Tem arquitetos, tem designers. Tem a parte administrativa também, né? Porque quando a gente administra uma obra toda, a gente tem todo um cronograma, planilhas, então a gente entrega tudo para o cliente. Tem parceiros nossos que executam obra que tem até as câmeras, então se você quer contratar esse serviço, você pode estar em qualquer lugar e analisando como que está a tua obra acontecendo em tempo real. Que interessante. Então a gente tem todo esse atendimento. Mas se você quiser comprar apenas uma cadeira, um armário, a gente também te atende. Né? E aí, então a gente faz esse serviço completo, a gente vai mapeando o cliente, vendo o que o cliente precisa. A questão da pandemia fez com que as pessoas se trancassem dentro de casa e começaram a se olhar para o próprio lar de uma forma diferente. Alguns lares viraram até escritório, certo? O que ajudou nisso, desse olhar para a família, para o seu cantinho, para a sua casa? Porque tem muita gente que a gente conhece por aí, sai 7 horas da manhã de casa, chega 8 horas da noite. Então a casa é quase que literalmente para dormir, né? Isso. E no final de semana quer passear, então fica meio à mercê da situação. Muitas empresas continuam em forma híbrida, né? Eu acho que mudou muita coisa a pandemia. Teve aquele recesso, né? Que as pessoas tinham que ficar presas dentro de casa, e aí a gente recebeu uma demanda gigante. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que além do home office, que ficou uma peça-chave, né, era um cômodo da casa, também há ambientes para as crianças estudarem. Isso foi fundamental, porque eles tinham, né, uma carga horária na escola que a gente tinha que suprir em casa. Então a gente conseguiu uma demanda bem legal também, né, de home office kids, né, podemos dizer assim. E o que isso alavancou, né? As empresas acabaram reduzindo bastante os seus custos, então essa forma híbrida ainda continua. Então cada vez mais vamos ter imóveis com essa possibilidade de home office.
Inclusive eu tive a oportunidade de ir a um condomínio esses dias atrás que eu estava gravando um material e havia no condomínio salão de festa, havia no condomínio a área fitness, uma academia, certo? E tinha também um cowork do condomínio para que as pessoas pudessem sair um pouco do apartamento ou às vezes o barulho da criançada dentro do apartamento dificulta o trabalho e a pessoa tem uma sala do condomínio para isso. Eu achei isso muito interessante. É uma tendência agora, né? Aqui o Pedra Branca, né, ele é muito conhecido por essa ideologia, né, ter escritórios e casas, tudo muito próximo, né, essas coisas mais sustentáveis, que não precise se locomover com veículos, enfim, né. É uma tendência muito forte o coworking. Alguns coworks tiveram algumas alterações, esses que eram abertos aos públicos, né, de agora criar ambientes mais fechados, individuais, né, a gente tem vários projetos nesse conceito. Mas esse coworking aberto para condomínios é uma tendência muito, muito interessante, as pessoas estão buscando. Por quê? Porque o metro quadrado, às vezes, você tem uma limitação. Então, às vezes, você tem que abrir mão de um cômodo para criar o teu home office. E, às vezes, pode ser um cômodo de um filho, ou de um quarto de visitas, né? Que seja importante para você. Então, cada vez mais o home office está sendo olhado assim com maior carinho. E não só um adendo, né? Não é só o visual da mesa e a cadeira. O mais importante é a questão de iluminação e acústica. Porque a demanda da pandemia, muitas vezes as pessoas compram uma mesa e uma cadeira para casa. Pronto, está montado o escritório. E não, porque a gente precisa trabalhar a acústica e a iluminação, porque isso vem em frente à produtividade. Né? Com certeza. A gente trabalha muito com projeto corporativo, né? E devido à especialização de conforto térmico e acústico, a gente se preocupa muito com isso. E a acústica não precisa ser só aqueles painéis que a gente imagina, né? De TV, enfim. Pode ser um tapete legal, um quadro legal. Então a gente pode trabalhar a acústica de diversas formas, o revestimento dos móveis. Então coisas que não é um custo, não precisa reformar. Né, são itens que você adapta ao espaço. E pode ser um espaço milionário, como pode ser um espaço mais humilde. Tem sempre aquilo que tu fala, né? É o bom gosto e a criatividade. É isso aí. A gente consegue, às vezes a gente pega alguns clientes que não tem um valor muito alto para fazer alteração, mas precisa daquela alteração, né? E a gente consegue fazer muita coisa com os móveis que ele tem, o que ele tem, por exemplo, se tem alguma árvore, alguma coisa próximo, você pode pegar uma flor para fazer uma decoração, não tem custo, né? Se tu não tem condições de ir numa floricultura e comprar uma flor, você pode buscar isso. Então, assim, são dicas que eu trago bastante no blog, inclusive no site da OH, vocês podem encontrar oh.com.br/blog, e lá vai ter muito desses conteúdos que a gente está falando aqui sobre a ambientação, espaços instagramáveis, que hoje é uma tendência assim, ó, e os próprios condomínios estão pensando nisso. Instagramável. Isso, nasceu do Instagram, né? Essa questão da gente estar se comunicando através de vídeos e fotos. Então, o ambiente instagramável é um ambiente que você tem uma ambientação por trás, né? Você tem uma parede verde, você tem uma estante, e aí nessa estante você pode colocar itens que vêm com a tua conversa que você vai trabalhar, livros com os temas, alguns objetos decorativos que aqui, né, na BH Home Decor a gente encontra e a gente trabalha muito isso. Então, é ter um ambiente harmônico, né? E aí, claro, os ambientes, os espaços instagramáveis nasceram nas tendências de vitrines de loja, para chamar atenção, né? Então, um espaço todo rosa, um espaço todo azul, né? Uma coisa bem lúdica, isso também, né, traz essa questão de vontade de tirar uma foto, de fazer um vídeo. Então, ambientes instagramáveis hoje, em qualquer região, qualquer área, a gente está fazendo, tá? Desde um hall de um condomínio, né, a uma área de lazer. A gente trabalha o próprio paisagismo, a gente trabalha isso, né? Ponto focal, o que tem o entorno, a gente trabalha plantas, né, proporção.
E isso tudo a gente vai replicar no ambiente instagramável, porque aquela mensagem oculta, que é o ambiente, sim. que é uma roupa, né? Que é uma forma de você se vestir, enfim. Você traz essa mensagem oculta. O ambiente instagramável é essa mensagem que a gente traz junto com o vídeo, com a fala. OH, projetos, o que está acontecendo e que vai acontecer sobre o teu escritório? Então, a gente tem alguns projetos em andamento, né? E a gente está finalizando algumas obras. E a gente estava pensando como que a gente comunica isso, né? Porque eu sou uma pessoa executora e comunicadora. Então, eu gosto de transmitir todo o nosso aprendizado ali no escritório, né? Para que, quanto mais, é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos erros, né? Eu sempre falo isso. E a gente se preocupa muito com a questão do bem-estar, né? O ambiente faz a gente. Então, a gente está tendo vários retornos de clientes, assim, que estão, outras lojas crescendo, e a gente resolveu trazer isso, né? Eu já tenho uma comunicação no blog, né? Sim. Que é alguns relatos que a gente faz, e agora a gente vai lançar, né, um podcast que se chama Talk de Obra. Oh, que legal. Como é que funciona isso aí? Então, a gente vai estar indo nos ambientes onde os clientes a gente fez o projeto, né, constituiu, porque cada projeto é um sonho de um cliente que a gente adota. Então, a gente sofre, sorri, chora, é um processo a obra, né? Tem obras que demoram 30 dias, 15 dias, são obras assim, outras obras demoram 6 meses para acontecer e dá vários percalços e às vezes independe da gente, às vezes é uma questão burocrática. E todas essas histórias você vai estar trazendo nesse podcast. Isso. Como é que é o nome mesmo? Talk de Obra. Então, é em primeira mão, né, que a gente está lançando aqui o Talk de Obra e os nossos clientes vão estar podendo também de alguma forma mostrar o seu negócio, né? Porque eu acho que é muito mais do que só projetar, do que só você fazer parte daquele momento da pessoa, né? Os nossos clientes, a gente traz eles para a vida, né? Para os negócios. Então, vários clientes nossos se tornam fornecedores, parceiros. Então, tem essa rede de apoio que a gente fala, né? Que fica. Porque hoje eu arrumo a tua empresa, a gente, né, monta a empresa. Amanhã você quer montar um home office na tua casa ou montar a tua sala. Então, se você gosta da gente, a gente vai trabalhando. Depois você quer trabalhar num jardim. Aí a gente tem a parte também do home staging, né? Que é o staging com alma, que a gente trabalha a parte de merchandising dos imóveis. Então, a gente carrega o cliente desde a concepção, que eu falei lá, do terreno, de uma viabilidade, até a venda do imóvel, né? O homestaging é uma técnica de merchandising muito nova no Brasil, sou pioneira aqui em Santa Catarina, com um curso, né? Porque eu entendo que a gente precisa fomentar o mercado. Sim. Então, lá no curso a gente ensina como você prepara o seu imóvel para venda. Aí, galera da área condominial, fica ligado nessa história que é muito interessante. Isso. Como eu preparo meu imóvel para venda, desde uma pintura até uma movimentação de uma parede, de um cômodo. Isso. A gente tem hoje números aqui no Brasil já de homestaging, né? A Data Store ele veio dos Estados Unidos e os números, assim, são números muito bonitos, né? 80% acelera a venda do teu imóvel. Imagina, 80%, um imóvel que está 1 ano parado no mercado, você vende aí por 30, 60 ou 15 dias. Então, mas é tudo um contexto, não é só uma decoração, né? A decoração é um galho do homestaging, mas tem a parte de merchandising, o texto, né? Tem gente que gosta do texto. Sim. Né? Eu quero que lê, informações se encanta. sobre... Teve clientes que comprou o imóvel porque, poxa, muito massa a história, o casal tá esperando outro bebê, precisa ver o imóvel para ir para o outro, né? Então, assim, tem várias formas de como você faz essa propaganda, essa merchandising, né? Engraçado que você falou uma coisa muito interessante. As pessoas, elas às vezes acreditam que a pessoa está saindo do imóvel porque é problema. Na realidade, não. Ela conseguiu uma evolução na vida dela, como você comentou, uma criança.
às vezes um trabalho novo, às vezes ela quer uma casa maior, um apartamento maior. Então isso é muito interessante, as pessoas entenderem que às vezes a mudança é para melhor, não que aquele local não seja bom. Isso, isso. E a Barbie Schurz, a criadora do Homestage, ela sempre fala, o valor investido no Homestage é sempre menor do que o desconto que você tem que dar. Então... Repete essa frase, presta atenção nessa frase, gente. O valor investido no Homestage é sempre menor do que o desconto que você vai dar para o teu imóvel. Porque às vezes são detalhes, é uma lâmpada queimada, que você só troca a lâmpada que custa um valor muito baixo, porque quando você vai mostrar um imóvel e aquele imóvel não está com uma lâmpada, está com a lâmpada queimada, não está com uma lâmpada boa, a pessoa vai até poder achar que tem problema de iluminação, de elétrica. E aí o desconto, uma torneira pingando, então um móvel desalinhado, né? Às vezes o imóvel é para um casal de idoso, então você tem várias formas de layout, de logística para trabalhar. Quando você tem um imóvel com filhos, né? E tudo isso muda. Então a gente estuda desde do possível cliente, né? Comprador, e elabora um projeto para esse imóvel. E a BH Home Decor, que é onde a gente está, ela é nossa parceiraça. A gente faz toda a ambientação para as fotos, porque é muito importante qual a gente entende, porque quando o imóvel está numa plataforma, está para vender, quando você tem mais fotos, ele fica em maior destaque. Então o Homestage, e a gente traz o staging com alma, por quê? Porque a gente traz a alma para o imóvel, né? O decorado é o que mais vende, é o mais rápido e de maior valor. Porque a pessoa, ela quer a solução. Então, além de todos esses trabalhos de projetos, vocês trazem também essa consultoria. Isso, a gente presta o Homestaging, e eu tenho o curso de Homestaging na plataforma Hotmart, que você pode comprar o curso, fazer o curso, aplicar, né, ou transformar isso numa profissão. Então, é mais um trabalho que a gente faz, que a gente carrega, né, o cliente sempre, no momento dele de vida. Se é para uma expansão, às vezes, como você falou, às vezes pode ser perdeu alguém, a pessoa não consegue mexer, sabe? Sim. Ela quer se livrar daquele momento ali. Às vezes a pessoa perdeu o ente querido, ela não entra nem no quarto E da aí, pessoa. aí você entra numa negociação de imóvel, uma negociação que, baixa aqui, baixa ali. Quando você faz o staging, a pessoa, ela se encanta. Ela vai querer, onde é que eu assino? É assim. Estatísticas falam isso, né? Então, a gente já tem os números aqui no Brasil. E é aquela coisa, né, de fazer com que, às vezes, um momento difícil se torne um momento prazeroso. Então, é muito importante participar ativamente de todos os processos, toda a vida do nosso cliente. A gente é muito, muito feliz e muito obrigada, Marcos, por estar aqui, né, trazendo a gente, já que você com trouxe tantos assuntos. essa palavra tão bonita, o obrigado, nós, do Staff Síndicos, queremos agradecer pela tua presença no nosso programa, trazendo essas informações valiosíssimas, ouvir coisas aqui que, olha, francamente, tem gente que precisa ouvir mais dessas informações, desde a questão da sua casa onde você vai viver, até mesmo o que você está querendo vender, o teu imóvel, e para a área condominial isso é fantástico. Alguém como o pessoal da OH, que traz essas informações com qualidade e principalmente porque vocês trazem dessa forma autêntica. E vamos fazer um complemento, íntegra, sincera, honesta, olhos nos olhos. É assim, pode ser assado, pode ser desse jeito também. Nossa contribuição é que você faça dessa forma. Poxa, isso é fantástico. E a área condominial precisa muito disso. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estar participando do nosso programa. Obrigada. E fica o convite a todos. Isso, por favor. Gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo. Quiser aparecer lá no escritório, tomar um cafezinho, conversar, a gente está aberta aí e quem sabe, né, fazer parte de um sonho. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, tem Staff Síndicos e siga-nos nas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, e faz aquele pacotão da internet que é comenta, compartilha e também se inscreva, sempre se inscreve no canal, assim a gente pode levar mais conteúdo da área condominial para vocês. Muito obrigado e até a próxima.